Amazonas. O Estado Verde. A natureza protegida. O estado do Amazonas é o maior estado brasileiro, com aproximadamente 1.600.000 km². Tem 98% de sua vegetação natural preservada, ou seja, quase toda a cobertura vegetal original do Amazonas permanece intacta. Faz fronteira com 5 estados brasileiros e 3 países amazônicos, Peru, Colômbia e Venezuela, e está no meio da maior floresta equatorial do planeta. O ciclo da borracha. A partir de 1540, os colonizadores portugueses assinalam sua presença na Amazônia, ocupando as calhas dos rios. Os vilarejos e, posteriormente, as cidades se formaram às margens desses rios. Os seringais que produziram a borracha geraram a prosperidade do século XIX e transformaram a antiga aldeia que existia ao redor do Forte de São José do Rio Negro na cidade de Manaus. Hoje, Manaus é uma metrópole em plena floresta amazônica. O ciclo da borracha ainda está presente na paisagem arquitetônica do estado. O Teatro Amazonas é o destaque e o principal ícone desse período de Fausto. Mais tarde, nos anos 60, a implantação da Zona Franca de Manaus fez revigorar a economia do estado, criando um parque industrial com mais de 600 indústrias. O Ipaã e a floresta. O potencial de recursos naturais da Amazônia é incalculável. A Amazônia tem 20% da reserva de água doce do planeta. É o maior banco genético do mundo. E o Amazonas é o estado mais extenso e preservado da Amazônia. Consciente de sua responsabilidade com a gestão ambiental deste patrimônio, o governo do Amazonas criou o Ipaã, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, para coordenar e executar a política estadual de meio ambiente e recursos hídricos. A proteção e o controle da qualidade da água, do ar e do solo fazem parte de suas responsabilidades. A defesa da fauna e da flora está baseada no princípio do desenvolvimento sustentável, ou seja, na reposição dos estoques naturais e no atendimento das demandas sociais. O Ipaã e a Amazônia. O futuro da Amazônia está condicionado ao sucesso das estratégias criadas para atender às necessidades econômicas das populações e manter, ao mesmo tempo, o patrimônio natural. Por isso, o Ipaã trabalha com a participação ativa da sociedade em suas ações para a conservação ambiental. Busca alternativas para o uso dos recursos naturais, agregando o conhecimento científico ao conhecimento tradicional, fornecendo suporte técnico e operacional para a realização de inúmeros projetos. O rio comanda a vida.
Se as rodovias que cortam os outros estados brasileiros levam o progresso para o interior do país, no Amazonas, os rios fazem esse papel. São eles que movimentam a economia do estado. O ciclo das águas está associado à fartura e à escassez dos alimentos. Influencia a agricultura, a pecuária, a pesca. Determina o calendário das festas. No Amazonas, o rio comanda a vida. A diversidade e a imensidão dos rios exigem um gerenciamento ambiental específico, e o IPAAM estabelece seus planos e estratégias a partir dos múltiplos ecossistemas existentes na chamada Pátria das Águas. A pesca predatória, a poluição dos mananciais, a ocupação desordenada das nascentes, o uso de agrotóxicos na agricultura de várzea, são alguns dos problemas que exigem a vigilância e a intervenção permanente do órgão ambiental. Esse é o principal objetivo do zoneamento ecológico econômico participativo. Esse zoneamento traz uma característica bastante diferenciada, porque ele vai desde o início da fase de planejamento até a fase de implementação, usando de artifícios da participação da sociedade civil organizada. Dentro desse contexto, nós estamos trabalhando várias áreas no estado do Amazonas, e para isso, essa metodologia vem sendo aperfeiçoada dia a dia, num tratamento pessoal entre a relação da coordenação do PGAI e os municípios envolvidos nesse trabalho. A parte mais adiantada que nós temos é localizada na porção sudeste do estado, que compreende os municípios de Apuí, Humaitá, Novo Aripuanã e Manicoré. Nesses 4 municípios, ao longo dos últimos 3 anos, foram feitos vários diagnósticos que nós podemos somar hoje e até produzir um atlas dessa região. Esse mesmo conjunto de dados está sendo usado nesse momento por uma equipe de pesquisadores e de atores relacionados a diferentes instituições do Estado para a consolidação desse resultado e a proposição de novos cenários alternativos para essa região, inclusive em função do avanço muito recente de alguns conflitos sociais nessa mesma região. Conheça o IPAAM. O IPAAM foi o primeiro órgão ambiental estadual do Brasil, que conquistou a certificação referente às normas de controle de qualidade de serviços ISO 9002, pelo licenciamento e fiscalização ambiental do Amazonas, após cumprir diversas etapas de um rigoroso processo seletivo. Para cumprir a missão de proteção e controle ambiental do Estado, o IPAAM se organizou em setores que se articulam e interagem na defesa do patrimônio natural. Licenciamento e fiscalização. É o setor que cadastra e acompanha os procedimentos para a implantação de empreendimentos que, de alguma maneira, tenham potencial de impacto ambiental. A fiscalização é rígida e a prioridade é a orientação e a adequação dos projetos à legislação vigente. Sejam os projetos industriais, minerais, comerciais ou turísticos. A fiscalização, ela atua em 4 grandes frentes. Nós trabalhamos com os empreendimentos com atividades licenciadas, empreendimentos com atividades não licenciadas, atendimento a denúncias e apoio às demandas do Ministério Público. Nesses 4 segmentos, nós destacamos o atendimento a denúncias, onde a sociedade participa através da Linha Verde, criada pelo IPAAM, inaugurada agora durante as comemorações da Semana do Meio Ambiente. Qualquer cidadão pode ligar no 0800 280 8283 de qualquer parte do estado e será prontamente atendido à necessidade dessa participação da sociedade, denunciando os crimes ambientais que porventura ocorram no estado. Normalmente, com essa onda de invasões que há na cidade, em função do êxodo rural, há nos bairros periféricos o desmatamento para a ocupação, e esse desmatamento nunca respeita as áreas de preservação permanente. Atinge os garapés e, com isso, dá um reflexo direto na sociedade. A população participa desta vigilância com denúncias feitas à Linha Verde. Boa
tarde, IPAAN, fiscalização, disponha. Recursos aquáticos. A pesca esportiva no estado do Amazonas está regulamentada e o IPAAN é o órgão responsável pelo cadastramento e licenciamento de hotéis e agências de turismo. Os pescadores que praticam a pesca esportiva procuram diretamente o Instituto. Cabe o licenciamento às pessoas residentes ou não dentro do estado do Amazonas e que praticam essa pesca por lazer, né, ou a pesca esportiva turística, bem como as agências e operadoras de turismo que fomentam essa atividade, embarcações que também trabalham com pesca esportiva, clubes e associações de pescadores amadores, né, bem como também os hotéis, barcos hotéis ou qualquer outros inseridos nessa categoria de hoteleira, que fomenta e trabalha com a pesca esportiva ou recreativa dentro do estado do Amazonas. Esse tipo de atividade, quando controlada, gera recursos para os municípios, né? Laboratório de Geoprocessamento. A informação gerada pelo Laboratório de Geoprocessamento é a base para o perfeito entrosamento de todos os setores do IPAAN. Desse laboratório saem os mapas das áreas protegidas, utilizados como ferramentas auxiliares na tomada de decisões sobre as questões ambientais do Estado. Centro Estadual do Usuário. O Centro Estadual do Usuário, CEL, utiliza a mais moderna tecnologia disponível no mundo e trabalha com informações de diversas instituições públicas, federais, estaduais e municipais. O centro reúne, organiza e disponibiliza todos os dados ambientais sobre o estado do Amazonas. Os equipamentos e os softwares que estão instalados no CEL são de última geração, o que permite ao usuário manipular imagens de satélite e dados georreferenciados que exigem uma plataforma de processamento mais pesado. E aqui no CEL o usuário tem acesso a esse tipo de equipamento. Educação ambiental. Educar para conhecer, proteger. No IPAAN, a educação ambiental é ferramenta de sensibilização social, rumo a uma nova atitude em relação ao meio ambiente. A educação ambiental é parte da vida de todos nós. Então, gente, é muito importante que todos participem, todos os atores sociais envolvidos, sociedade civil organizada, alunos, professores, comunitários, todos devem participar na proteção e conservação do meio ambiente equilibrado e sadio para todos nós. Diariamente, estudantes e profissionais das mais diversas áreas consultam a biblioteca do IPAAN, que está informatizada e possui um grande acervo de publicações sobre o meio ambiente. PGAI. Sob a responsabilidade do IPAAN, o Projeto de Gestão Ambiental Integrada, o PGAI, é realizado em conjunto com a sociedade e tem como objetivo organizar o uso e a ocupação do território com a qualidade ambiental, contribuindo para a proteção das áreas vulneráveis e de alta biodiversidade. O Projeto de Gestão Ambiental Integrado é uma iniciativa do Governo do Estado que tem o apoio do Subprograma de Política de Recursos Naturais e do Programa Piloto, PPG-7, de Proteção de Florestas Tropicais do Brasil. E tem o apoio da Cooperação Técnica Alemã, GTZ. Nós temos a participação de instituições locais, nacionais e internacionais participando junto conosco, tanto do âmbito governamental como no âmbito não governamental. Dentro dessa nova concepção de gestão ambiental que está sendo proposta pelo Projeto de Gestão Ambiental Integrada, nós temos a consciência hoje que a gestão ambiental ela não pode ser exercida apenas pelo governo, né? Se você observar o que estabelece a lei, existe uma missão definida a nível de governo federal, a nível de governo estadual e a nível de governo municipal. Nós estamos buscando algo além disso daí,
A sociedade ela tem um papel importantíssimo nesse contexto e é, na realidade, o principal parceiro dos órgãos ambientais nesse processo de integração dos esforços, tendo a certeza de que a gestão ambiental ela só vai poder se efetivar de uma forma exitosa se houver a participação de todos, sobretudo da sociedade local. Unidades de conservação. Em 1989, o governo estadual deu o primeiro passo para criar as 13 unidades de conservação atuais. Desde então, vem associando o desenvolvimento ambiental ao desenvolvimento econômico. As unidades de conservação criadas pelo governo do estado do Amazonas totalizam uma área de 82.320 km² e estão assim distribuídas: 6 áreas de proteção ambiental, as chamadas APAs, que somam 2.475.000 hectares. 4 parques estaduais, com área total de 2.283.000 hectares. Uma reserva biológica, com área total de 36.900 hectares. 2 reservas de desenvolvimento sustentável, com área total de 3.437.000 hectares. O projeto Corredores Ecológicos é um componente do PPG-7 e o Corredor Central da Amazônia será coordenado pelo IPAAN, com apoio de diversos parceiros. O estado do Amazonas possui 13 unidades de conservação estaduais. Dentre elas, podemos destacar as reservas de desenvolvimento sustentável, Mamirauá e Amanã, onde o estado do Amazonas tem buscado implementar uma nova alternativa de uso dos recursos naturais. Foi estabelecido um convênio de gestão com o Instituto, com a sociedade civil Mamirauá, e a partir disso nós temos buscado, em parceria então, portanto, com uma ONG, administrar essas unidades. Destacamos dentre os trabalhos realizados lá os de pesquisa científica, onde essas informações são a base para que os recursos da reserva possam ser utilizados de forma sustentável. O futuro e o IPAAN. O combate à caça e à pesca predatória, assim como a extração ilegal de madeira e de minérios, são responsabilidades de toda a sociedade. O IPAAN faz as vistorias necessárias para que a empresa tenha um menor impacto ao meio ambiente. A principal finalidade que o IPAAN objetiva na industrialização da madeira é observar se a origem da madeira é de base sustentável. Essa empresa é uma das poucas empresas certificadas no Brasil e que conta com todo um aparato tecnológico. É talvez uma das empresas que está fazendo o manejo que se espera que se faça na Amazônia. O envolvimento de outros setores do governo, municipal, estadual ou federal, também faz parte dessa ação. Contando com a colaboração da Comissão Municipal de Zoneamento, com os meios de divulgação, contando com as oficinas participativas e temáticas, com certeza será possível atingir as principais regiões do município de Itacoatiara. É um trabalho constante e persistente para que a sociedade esteja mais integrada, participativa e consciente da importância do patrimônio natural e ambiental da Amazônia. Com essas ações, também está sendo conservada a floresta para gerações futuras. E está sendo construída uma relação de harmonia e equilíbrio entre os seres humanos e a natureza. Oye Pacoa, rararara, sasiarawa, oi coconarira, capiropi, ae benumbe,
tia pé poder. Oye pacoa, ebenumbe, tia pé poder. Sachara, ebenumbe, oye pacoa, ebenumbe. Tira pra poder, bater o piuá, e copeçoe, ararabe, ebenumbe, tira pra poder, li, só xarararabe.